Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã, e hoje iremos falar a respeito do estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é uma resposta emocional decorrente de uma série de situações abusivas que você passou no relacionamento com pessoas que você de alguma forma confiou, ajudou. Quando você percebe que você estava se relacionando ou está se relacionando com uma pessoa manipuladora, abusiva, narcisista, alguém que de alguma maneira se apresentou na sua vida, talvez até de uma forma vitimista, em que você se esforçou para tentar ajudar essa pessoa conforme você pôde, e você percebe que no convívio com essa pessoa você passa a ter inúmeros atritos que causam em você respostas emocionais negativas. Então, o estresse pós-traumático, ele vai gerar na vítima uma sensação de impotência, porque você começa a perceber que você se esforçou naquele relacionamento, naquela amizade, em qualquer âmbito ou esfera que você esteja atuando, e você se frustra, se decepciona com aquela pessoa. Então o teu organismo ele começa a criar um mecanismo de defesa para que você passe a se proteger de qualquer eventualidade ou qualquer tipo de dissabor com aquela pessoa. Ela passa a se voltar contra você. Então você passa até mesmo a tentar assimilar tudo o que está acontecendo, elaborando mecanismos de proteção. Você tem uma sensação que você pode sofrer algum tipo de ataque, algum tipo de calúnia, difamação, algo que faça com que você se sinta realmente decepcionado com aquela pessoa. Então você passa a se proteger nas suas emoções, e algumas vezes você pode até chegar a entrar numa espécie de depressão emocional, porque você não espera que tudo aquilo vai acontecer. Uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica, manipuladora, narcisista, ela não tem o hábito de respeitar o limite do outro. Então você que estava ali no primeiro momento empolgado, colaborando, feliz, provavelmente você seja uma pessoa empata, que gosta de ajudar, que gosta de contribuir. No entanto, você também tem os seus limites. Porém, é necessário que você aprenda a resguardar as suas emoções e saber até onde você pode ir com cada pessoa, porque de fato você não conhece aquela pessoa na sua totalidade. Você não sabe o que essa pessoa espera de você. Então, as pessoas empatas, elas têm uma tendência de se anular, ou então até mesmo de passar um tempo em silêncio, recluso, tentando assimilar tudo o que está acontecendo, ou até mesmo essa pessoa pode ter uma resposta emocional de uma certa ira, uma certa revolta, porque essa pessoa não entende o que está acontecendo, então ela busca alguma maneira de se proteger. Então, por que é necessário você aprender a se conhecer melhor, os teus limites, saber dizer sim, saber dizer não e não se sentir culpado por causa disso? Porque pessoas que não têm limites, elas irão te explorar, muitas vezes olhar para você como uma certa fonte de suprimento inesgotável, sendo que você jamais poderá suprir uma pessoa na sua totalidade. Você é um ser humano, e pessoas que não têm limites, elas colocam nas suas mentes que você precisa estar ali, sempre disponível, e caso você venha colocar algum limite, que você diga para aquela pessoa: olha, eu te ajudei até aqui, então daqui você segue o seu caminho, eu sigo o meu, somos amigos, continuaremos em paz. Essa linguagem não existe quando uma pessoa de fato tem uma intenção de te prejudicar, uma intenção de te explorar, de sugar você. Uma pessoa grata, ela vai entender que você ajudou até onde você pôde, porém, o fato de você colocar um limitador e você deixar claro para essa pessoa que em determinadas situações você não tem como colaborar, muitas pessoas que veem você como uma espécie de suprimento que possa ali cumprir todas as exigências que essa pessoa tem, elas irão provavelmente se voltar contra você. Então, é necessário que você busque sempre a inteligência emocional, conhecimento, que você
Não crie expectativas em pessoas que não têm gratidão em seu coração. A nobreza da gratidão em seu coração. Pessoas que elas colocam na mente delas que você tem uma lista e uma sequência de atributos para cumprir e de missões a cumprir na vida daquela pessoa. E geralmente essas pessoas já estão contando com o seu sim. Quando você começa a estabelecer limites e você mostra para essa pessoa que você também tem a sua vida, em algumas situações, as emoções da vítima, elas ficam congeladas. Ela fica ali tentando processar tudo o que está acontecendo. É uma série de conflitos emocionais, porque você tem uma intenção boa em ajudar, porém, uma pessoa que não tem limites, ela não vai se colocar no seu lugar, porque o nível de empatia dessa pessoa é mínimo ou quase zero. Então é necessário que você, quando estenda a mão para uma pessoa e essa pessoa tenha um caráter nobre, ela vai entender que você também tem a sua vida, que você tem outros compromissos e principalmente essa pessoa terá gratidão no coração, sabendo e reconhecendo que você teve um processo de contribuição bastante relevante na vida daquela pessoa. Porém, sabe aquele ditado que diz que muitas vezes você dá a mão e a pessoa quer o braço inteiro? E isso de fato acontece. Se você não tiver cuidado, é capaz essa pessoa jamais respeitar as tuas colocações, os teus limites. E pessoas dessa natureza ainda têm o hábito de sair por aí difamando você, se voltar contra você caso você descumpra qualquer tipo de protocolo estabelecido na mente dessa pessoa. Fortaleça as tuas emoções, saiba que você não está sozinho, então é necessário que você exerça o auto-perdão para que você entenda que você fez até onde você pôde. Nós não podemos suprir as necessidades de todas as pessoas. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Deus, ele conta conosco como instrumentos para ajudá-lo nessa terra, porém nós temos limites. Então, não permita que o teu espírito se deprima a tal ponto de que você venha se entristecer por conta de pessoas que não são gratas. Na Bíblia existem inúmeros relatos de pessoas que ajudaram e que tiveram por pago, digamos assim, a ingratidão, a humilhação, a vergonha, a difamação. Então, Deus, ele sempre deixou muito claro na palavra que pessoas más, pessoas perversas, pessoas egoístas, elas estão espalhadas pela terra. E uma pessoa que tem uma gratidão no coração, ela irá sempre valorizar as coisas boas que você fez por ela. O tempo de dedicação que você teve, muitas vezes você nem sequer cobrou nada dessa pessoa, mas você acaba se retraindo e na maioria das vezes a pessoa empata quando ela ajuda alguém, ela faz porque é da natureza dela. Porém, essa pessoa também tem a vida dela, suas limitações, seus erros, seus acertos. Então, na intenção de tentar entender e assimilar tudo o que está acontecendo, você pode chegar a se retrair, ou então a chegar a picos de explosões, tentando entender o que está acontecendo, o que você fez de ruim para essa pessoa. Mas olha, só você e Deus sabem o que de fato aconteceu naquela situação. Então, não se permita entrar em um processo de tristeza profunda, porque existem pessoas que são gratas e essas pessoas estão esperando por você. Deus, ele jamais deixa um filho dele envergonhado. Ele pode até permitir que os seus filhos passem por alguns processos de humilhação, de confronto, de afronta, mas ele não nos deixa prostrados. Então não deixe de exercer o teu ministério, não deixe de exercer o teu chamado por conta de pessoas que são ingratas. Deixe que elas se resolvam com Deus, faça a sua parte, você também tem o seu lado emocional, nós não somos de ferro, então você inevitavelmente pode ser que você venha sentir alguma tristeza, alguma frustração, que a tua energia fique um pouco baixa, até que você venha assimilar tudo o que está acontecendo, mas lembre-se que Deus está contigo, continue fazendo o bem, sempre estabelecendo limites, sempre desconfiando, tentando entender até onde você pode ir.
Peça discernimento a Deus, que Ele irá te ajudar a entender, irá te dar novas estratégias para que você consiga alcançar vidas sem se envolver tanto, sem tomar para si todo o problema da vida daquela pessoa. E isso não é maldade. Maldade, crueldade é quando você ajuda uma pessoa e essa pessoa consegue se voltar contra você, consegue distorcer os fatos de tal forma que, na maioria das vezes, quando essa pessoa quer se sair por cima em alguma situação, ela passa a difamar você, denegrir a tua imagem para pessoas que nem sequer sabem da verdade dos fatos. Então, continue colaborando para o reino de Deus. A sua recompensa sempre virá das mãos de Deus. Ele jamais irá deixar você abandonado, jamais ele irá deixar você frustrado e decepcionado. Tudo isso vai passar. Na realidade, nós somos seres humanos. Quando você está passando por um pico de estresse emocional muito grande, seguramente você já vem suportando muitas situações ao longo do tempo. Então chega no momento que você chega a ter uma explosão de emoções. E mesmo você sendo uma pessoa forte, você pode sim chegar a se sentir deprimido. Mas se sentir deprimido não significa que você é uma pessoa deprimida. Você está apenas passando por um processo, por uma fase, e o mesmo Deus que te chamou para uma missão é o mesmo Deus que irá te ajudar a se reerguer, se restabelecer, para que você continue a sua jornada de cabeça erguida, buscando novas estratégias, novas direções, para que você não se envolva tanto emocionalmente com pessoas as quais você não conhece na sua intimidade. Quando você vai ajudar uma pessoa e essa pessoa te decepciona de alguma forma, gera em você um sentimento de ruptura emocional, porque você estava ali de uma certa forma empolgado ou empolgada naquela situação, naquele cenário, torcendo, vibrando por aquela pessoa, e de repente você descobre inúmeras reações que essa pessoa passou a ter e que você não esperava. Mas olha, não se preocupe, porque Deus ele sabe como tratar com cada ser humano, com a falha de cada um, inclusive com as nossas. Então, não deixe de praticar a tua missão por conta de pessoas que não conseguem ter gratidão no seu coração. Devido a essa ruptura emocional, porque obviamente você criou um elo com aquela pessoa, você desenvolveu um tipo de intimidade, de amizade, você fez planos, projetos, sonhos, você imaginou que poderia acontecer uma parceria saudável, cada um respeitando a vida do outro, o cenário do outro, mas você de repente descobre que essa pessoa se volta contra você. Então aprenda a blindar as tuas emoções, os teus pensamentos. Quando você se sentir em dúvida se você deve permanecer ou não ao lado de uma pessoa, existe uma palavra na Bíblia que ela está no livro de Marcos, no capítulo 3, versículos 24 ao 27, e que ela diz assim, ela pode te ajudar a entender este processo e a saber qual direção você deverá seguir para que você saiba se você deve ou não permanecer conectado intimamente com aquela pessoa. E essa palavra que está no livro de Marcos, ela diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Olha que profundo esse texto bíblico. Como que duas pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes, propósitos diferentes, que teoricamente deveriam estar representando o mesmo reino, que é o reino de Deus, e essas pessoas estão se contradizendo nas suas afirmações, nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Então, existe algo errado aí nessa situação. Como dois irão caminhar juntos se pensam totalmente diferente?
E eu não estou falando aqui a respeito de divergências de opiniões, porque divergências de opiniões, elas são ajustáveis. O que o texto menciona é a respeito da falta de empatia, de respeito da vida do outro. Então, é como se fosse uma espécie de jogo desigual. Você pensa de uma forma, a pessoa pensa de uma outra forma, e caso essa pessoa comece a te atacar, você não tem o porquê continuar sustentando esse relacionamento. Seja ele na vida sentimental, na sua família, na sua parentela, no ambiente eclesiástico que você frequenta, reino contra reino não tem como subsistir, porque um irá ferir o outro. Então, muitas vezes é necessário que cada um caminhe para o seu lado, para que as pessoas não se machuquem. Por que é importante você se fortalecer emocionalmente, você buscar conhecimento, autoconhecimento, se você puder buscar ajuda, fazendo terapia, algum grupo de apoio, tudo que você puder fazer para que você venha fortalecer as suas emoções, tudo que você puder fazer, ainda que você seja uma pessoa forte, ainda que você tenha experiência de vida, ainda que você tenha vida com Deus, você não tem noção de que forma o mal pode tentar atingir você para tentar te enfraquecer. E é por isso que o versículo que diz: de fato ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Essa frase, esse versículo, ele é extremamente profundo, porque não significa que o fato de você acreditar em Deus e você ser uma pessoa forte, que você já saiba todas as formas com que o inimigo possa atuar e tentar minar as suas emoções, tentar enfraquecer você. Então, quando você passa a se fortalecer ainda mais, ainda que você seja uma pessoa forte, você vai fechando brechas e você vai protegendo a tua casa, que é a tua vida, as tuas emoções, de tal forma que o invasor, uma pessoa que tem a intenção de roubar os teus pensamentos, a tua mente, tentar enfraquecer você, essa pessoa vai se deparar com uma pessoa que tem a estrutura ainda mais forte e que ela não se permite ser enganada por outras pessoas. Então, não se sinta mal, não se sinta frustrado, não se sinta decepcionado por você muitas vezes se equivocar com algumas pessoas. Nós não sabemos a intenção do coração da humanidade. Só Deus tem esse poder. Então, busque mecanismos de proteção, continue praticando o bem, continue fazendo o que você foi chamado para fazer, porém, passe a adotar no seu dia a dia mecanismos de proteção para que você venha se resguardar de possíveis ataques que você venha a sofrer. Porque a gratidão, ela é um sentimento tão nobre que você não precisa pedir. Você não precisa chegar para uma pessoa que tem um caráter apurado e explicar situações que não é necessário que você explique. Quando uma pessoa tem a gratidão no coração, ela brota de dentro dela. Você não precisa estar em pé de guerra, você não precisa estar em desavença com essa pessoa. Então, muitas vezes, Deus permite que algumas situações venham a acontecer com as pessoas às quais nós convivemos, principalmente quando essas pessoas apresentam traços de personalidade tóxicas, abusivas, narcisistas, manipuladoras. Essas pessoas, de alguma forma, estão sendo invasivas na sua vida, não estão respeitando os seus limites. Então, por mais que seja ruim enfrentar essa situação, provavelmente é Deus sinalizando para você que você não deve confiar totalmente nessa pessoa. Porque hoje você pode estar sentindo que é uma sensação ruim o confronto com essa pessoa. Mas Deus pode estar te livrando de algo muito maior lá na frente. Pessoas que nós trazemos para a nossa intimidade, ainda que sejam pessoas que necessitam de ajuda, nós não sabemos o que de fato essa pessoa espera da vida, porque a transformação, a metanoia, é um processo que cabe a cada um de nós e nós não podemos escolher pelas pessoas. Nós podemos dar uma direção e essa pessoa vai cumprir os requisitos e o caminho se ela quiser, se ela estiver disposta a isso. Então, nesse contexto
nessa dinâmica de relacionamentos, seja ele em qualquer área da nossa vida, nós precisamos entender que existem pessoas que irão passar pela nossa vida, nos ensinar algumas coisas, outras irão permanecer por mais tempo e outras estarão ali de passagem, e já outras ficarão praticamente que por quase toda uma vida. Então, não se preocupe, continue fazendo a sua parte e saiba que Deus, na sua graça, soberania, no seu poder de consolo, de amor, Ele irá te restaurar, Ele irá te resgatar, ressignificar toda essa dor em força, em preparo, em expertise, para que você seja manso como uma pomba e astuto como uma serpente. E assim você possa direcionar melhor o teu propósito, o teu chamado, o teu caminho. Então continue seu trajeto na sua humildade, porém, humildade não significa que você precise abaixar a cabeça e deixar as pessoas pisarem em você. Não, Jesus não era assim. Jesus, ele tinha propriedade, ele sabia confrontar, ele tinha autoridade e ele nos ensinou a sermos assim, a exercer esse domínio próprio, a exercer a bondade com temperança, a estabelecer equilíbrio emocional, inteligência emocional nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Então, fique em paz, continue a sua trajetória, faça o que tiver ao seu alcance e não se cobre, não se culpe, deixe que Deus resolva o que você não pode resolver. Continue a tua caminhada lembrando que Deus, ele tem o poder de curar todo o estresse pós-traumático, toda sequela emocional negativa que uma pessoa tóxica tentou introjetar em você. Que Deus te abençoe, que você lembre-se sempre que Ele irá te conduzir por um caminho de paz, um caminho de plenitude e que você não precisa se submeter a jugo de escravidão para agradar pessoas que são insaciáveis. Cuide da tua saúde mental, do teu emocional. Se você puder, faça terapia e saiba que Deus jamais irá te deixar sozinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.